E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar e hoje a gente tem muita coisa boa. A gente vai ter hoje o nosso Nutri Mais, vocês sabem que é dia de Nutri Mais, e vai falar sobre persistência e resultados. Olha só, essa dica é boa, ainda mais que o inverno começa a vir pela frente. É uma boa hora da gente engatar naquela dieta tão sonhada que tentamos, nunca conseguimos. Bom, entre as nossas convidadas, vamos conversar com a especialista em inovação, Gabriela Ferreira, que vai falar exatamente sobre como desenvolver pessoas e empresas nesse nosso novo contexto de mercado. Tem muito que aprender, né? Todos nós. Também conversaremos com a coach empresária Sheila Debarte, que vai falar sobre o primeiro Trend Talk que acontece amanhã sobre Mindset 4.0. E ainda teremos as tendências de cabelos para o inverno com a professora de cabeleireiro do Senac, a Vitória Menezes. Vai nos dar várias dicas, mostrar algumas referências para nos inspirarmos. Então, ó, bora começar esse programa que tem muita coisa boa. E tá rolando na rede o bafafá em torno do dueto que a Paula Fernandes e o Luan Santana, aquele nosso amigo, né, que já mandou beijos pro Virou Moda e tudo, farão com a relação à versão brasileira da música Shallow. Vai se chamar Juntos. Essa música, que na verdade é a canção original, ganhou inclusive o Grammy, o Oscar também de melhor canção. Pelo filme Nasce uma Estrela com a Lady Gaga. Vocês lembram, né? Foi aquele super estouro da Lady Gaga como atriz, ela que acabou estourando em várias frentes, ela é demais. E a Paula Fernandes avisa que vai gravar essa música no dia 12 de junho com o Luanzinho. Dia dos Namorados, vai ser muito romântico. Tô louca pra ouvir, aí depois a gente pode comparar e ver qual versão a gente gosta mais. Se é a brazuca ou a gringa, né? Gabriela, que prazer te ter aqui. Tudo bem. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Adorei que a Gabriela é professora na PUC e especialista em inovação. Só esse termo, especialista em inovação, já dá uma curiosidade. Tipo, opa, né? O que significa para uma especialista em inovação? O que é essa inovação? Porque inovação pode ser tanta coisa, né, Gabriela? Especificamente com relação ao que é o foco do teu estudo e, enfim, do conteúdo que tu passa, né, para os teus alunos. Bom, realmente, inovação é um termo bastante amplo, né? E, como eu digo sempre, para o bem e para o mal tá aí na boca do povo, né? Então, para o bem, no sentido que inovação é um elemento fundamental de competitividade das empresas, tá? E, às vezes, para o mal, que fica um pouco de moda no sentido, às vezes, pejorativo, né? E a gente não consegue... Qualquer mudança é tratada como o conceito de inovação, né? E, na verdade, inovação, efetivamente, é alguma coisa nova, né? Não precisa ser uma inovação radical, mas é uma coisa nova que resolve problemas, né? E, como eu digo sempre, a inovação, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para o desenvolvimento, do ponto de vista das empresas para a competitividade e do ponto de vista da sociedade para o bem-estar em geral. Pois é, aí agora tu mencionaste isso, eu fiquei curiosa, porque uma coisa nova, então, tem que ser algo que até então não existia. Sim, a gente tem diferentes gradações, digamos assim, de inovação. A inovação ela pode ser uma inovação radical, algo que não existia, completamente novo, ou ela pode ser uma inovação incremental, que são mudanças, né, evoluções em um produto, ou processo, ou método, porque existem diversos tipos de inovação que a gente pode desenvolver. Então, não precisa ser algo radicalmente novo, mas pode ser incrementalmente novo. Agora, tu dá esse curso dentro da escola de negócios, né? Então, é focado, claro, é com esse foco mercadológico, enfim, profissional. Por que hoje em dia o profissional, o empreendedor, as empresas têm que estar atentas a essa questão da inovação? A inovação, ela é, como eu disse, não é um fim em si mesma, mas ela é um meio para a competitividade, né? Então, as empresas, o que a gente vive hoje? Um cenário onde eu tenho uma grande concorrência, eu tenho muita oferta
para os diferentes setores, né, para atender demandas dos consumidores. Então, eu, como empresa, eu tenho que me diferenciar. Eu tenho que atender da melhor forma possível essa demanda, esse problema, essa questão que o consumidor tenha, para que ele me escolha como fornecedor, né, dos seus serviços. Então, quanto mais eu me diferenciar, mais inovar, mais chance eu tenho de ter competitividade. Dá para conectar a inovação com criatividade? Sim, com certeza. A criatividade, ela não é sinônimo, né, de inovação. Inovação é muito maior do que criatividade, mas a criatividade é um ponto de partida, digamos assim, do processo de inovação. Para eu criar alguma coisa nova, eu preciso de criatividade. Pois é, eu te pergunto isso porque a gente tem lido muito que uma das grandes competências que vão se esperar ou que vão ser desejadas dos profissionais daqui para frente é realmente a criatividade, né? Até eu acho que por essa questão de a gente tem tanta tecnologia para resolver problemas, mas a criatividade é algo muito humano. Como então fazer com que os profissionais que talvez não estejam ainda atentos a isso ou não tenham essa habilidade desenvolvida, tenham condições de olhar para um cenário que preza a inovação e tentar exercitar isso em si mesmo ou na sua empresa, enfim, no seu negócio? A criatividade, ela tem um conjunto, todos nós temos as nossas características, né? E naturalmente algumas pessoas têm mais habilidades que levam à criatividade, né? Quanto mais curioso eu for, quanto menos resistente à mudança, quanto mais em busca de compreensões diferentes, de temas diferentes, mais eu vou criando e acrescentando repertório, que é um elemento fundamental para a criatividade, né? Porque criatividade não é aquilo assim, eu nasço criativo ou não nasço criativo, ou como a gente ouve, assim, as crianças nascem criativas se perde a criatividade porque elas são moldadas, né, até a escola, né? Tem gente que diz a escola tira a criatividade, mas na verdade a criatividade ela é um misto de atitude, de características de cada um, com o repertório que eu tenho. Então, quanto mais repertório eu tiver e quanto mais diverso for esse repertório, né, de áreas diferentes, então, as pessoas da área técnica procurarem estudar arte, estudar música, cultura de uma forma geral. Então, quanto mais diferenciado for esse meu repertório, mais conexões eu posso fazer para gerar ideias criativas e resultados criativos. Pois é, Gabriela, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, que penso assim que é uma característica até desses tempos atuais, que é esse espaço para o que é múltiplo, né, multidisciplinar, para as pessoas, elas têm se permitido conhecer várias áreas diferentes daquela própria da sua formação. E como isso enriquece, né, profissionalmente ou realmente um grupo, de repente um time de trabalho? Sim, isso é fundamental, até porque, como a gente diz, o mundo ele é complexo, né? Então, complexo no sentido de que não é difícil, além de sê-lo, mas ele é complexo porque ele é multidimensional. E para eu entender e compreender esse mundo e as diferentes demandas e necessidades, eu tenho que ter um olhar também para a complexidade, né? Então, quanto mais áreas eu tiver de conhecimento, ou no caso de times, quanto mais multiplicidade de conhecimento eu tiver nesse time, nessa equipe, mais eu vou conseguir, ou mais eficientemente eu vou conseguir atender essas demandas, né? Então, e como eu digo, essas conexões que o cérebro faz, e uma das habilidades de futuro, né, que todas as listas aí colocam, é resolução de problemas complexos, né? Então, quanto mais eu tiver essa diversidade de conhecimento e esse choque, né, a gente expor os nossos neurônios a coisas diferentes, que eu consiga fazer sinapses diferentes, mais eu vou estar preparado para isso. Inclusive, ontem eu estava comentando que eu estou lendo um livro para leigos sobre física quântica, né? Aí meu cérebro estava doendo, gente, doía. E eu dizia, olha, não, mas foi interessante porque daí tu sente assim, eu estou aprendendo, porque isso aqui não é para mim, né? Mas eu tô tentando. E é bacana porque tu vê que realmente tu tá te desafiando, é legal ver as pessoas se desafiando em outras áreas.
Agora, assim, do alto da tua experiência ali à frente dessas turmas que tem passado por ti, enfim, como é que tu vê o cenário no Rio Grande do Sul? Porque a gente tem uma tendência sempre em achar que o gaúcho é mais conservador, né? E o próprio conservadorismo, ele vai meio que na contramão da inovação, né? Como é que tu vê isso? Porque eu também vejo muito movimento de grupos de pessoas tentando sair fora da caixa e repensar as coisas de um outro jeito. A gente tem algumas características culturais que sim, digamos que dificultam, não impedem, mas dificultam o processo. A gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós somos um polo de geração de conhecimento, né? Nós temos algumas das melhores universidades do Brasil, então a gente tem uma produção de conhecimento, que esse é um lado muito importante para o processo de inovação e de empreendedorismo, né? Mas a gente tem algumas características culturais, e aí não são só do Rio Grande do Sul, embora um pouco assim mais fortes, talvez aqui, que são, por exemplo, a questão do risco, né? Nós somos intolerantes ao risco porque nós somos intolerantes ao erro. O processo de inovação, ele inclui necessariamente o erro, né? Se eu estou fazendo alguma coisa completamente nova ou nova, digamos assim, eu tenho que saber que isso vai acontecer, por isso que o risco é algo calculado, né? E nós somos intolerantes. Eu não quero aqui, assim, né, incentivar o erro, por favor, mas eu quero que nós sejamos tolerantes ao erro, porque ele vai acontecer. E se eu não for tolerante ao erro, eu não consigo inovar. Eu não vou inovar porque... não arrisca. Eu não vou arriscar. E eu sei que é medo. Essa é uma das questões que, para mim, é importante. Culturalmente, a gente tem essa dificuldade. E uma outra questão é o compartilhar. O fazer junto. Nós somos muito individualistas, né? Nós temos dificuldade de compartilhar, nós temos dificuldade de trocar ideias, né? Às vezes a gente ouve assim, diz, ai, tive uma ideia, queria falar contigo. Então, porque a gente tem um pouco essa dificuldade, a gente acha que alguém vai roubar a ideia, alguém vai... E isso, a troca, né? De novo, esse choque de ideias, essa construção é que vai nos permitir inovar. Então, são duas coisas de características culturais que eu acho que são importantes, que a gente tem que evoluir como Estado, como sociedade. Agora, essa cultura do erro, ela tem vindo muito forte, eu acho que dos Estados Unidos, né? Desses movimentos de assim, não, errar faz parte, se tu não errou, tu não vai acertar. Eu tenho visto isso meio superficialmente, acho que de uma certa forma é se permitir também, sim, sair dessa coisa de não, se eu for fazer eu só posso mostrar que eu tô certo. Inclusive eu vou mostrar essa entrevista hoje pro meu filho, porque ele sempre fala assim, errar, né mãe, é normal, ou se a gente não erra, acho que ele fica tentando se convencer, porque claro, a pessoa tá aprendendo, tá tentando fazer algo novo, como tu falaste, aconteceu o erro. Que bom. Né? Como eu digo, não que bom errar, mas que bom que está tentando. Sim, ninguém quer errar e, de novo, né, eu não quero incentivar o erro. O que eu quero incentivar é a tolerância ao erro. Se ele acontecer, nós temos que ser tolerantes, entender que sim, ele faz parte do processo. E também não acho que, né, essa frase assim, só errando que eu vou acertar. Não, eu posso acertar de primeira, mas eu posso errar também e acertar depois. Sim. Olha, é muita coisa, né, pra gente começar a botar na nossa cabeça e realmente remodelar um pouco a nossa forma de ver o negócio no mercado. Quanto aos profissionais que passam, tu estava comentando que o foco muitas vezes em um negócio, num empreendimento, acaba sendo no negócio, né, e menos no empreendedor. Por que isso poderia ser um problema? Não que seja um problema, né? Mas quando a gente vê o que a gente tem aqui em termos de ecossistema de inovação, né? Nós temos as universidades que formam as pessoas, nós temos incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, nós temos todo um conjunto de agentes que trabalham com foco principalmente no negócio, né? E a gente costuma dizer, porque houve inclusive dos investidores, né? O investidor investe no empreendedor. Porque o negócio pode ser que ele até mude, ele até convença o empreendedor a mudar de negócio, mas ele investe no empreendedor quando ele percebe que aquela pessoa tem potencial, que aquela pessoa vai arriscar, que aquela pessoa vai inovar.
mas acaba que essas estruturas, elas se voltam, bom, então este é o empreendedor, e aí eu vou olhar para o negócio, eu vou modelar o negócio, eu vou ajudar ele a planejar o negócio, mas não tanto no empreendedor. E por trás do empreendimento existe o empreendedor. A gente fala muito, né, com essa cultura de startup, temos que ter startups, ter sucesso e tal. Ok, temos sim, mas quem é que faz isso? Né? E hoje a gente tem tendências em termos de negócio, de uma humanização muito grande. Isso também é um processo importante, né? Olhar para quem está por trás desses negócios. E é isso que eu estou, né, me propondo a fazer com o design de conexões, é focar no empreendedor, né, na pessoa, e entender como é que ela pode conectar os seus recursos, as suas experiências, sua trajetória com essas oportunidades que existem no mercado, né? É muito louco isso, porque parece, na verdade, que a gente está passando por um processo de humanização de todas as relações, exatamente para o ser humano conseguir encontrar o seu espaço nesse novo contexto no qual a gente se encontra, né? E se a gente for olhar hoje, depois tu vais conversar sobre tendências de cabelos, mas se a gente for falar de tendências de negócios, né? E claro, existem milhares de listas aí, mas as macro trends, elas trabalham muito com a questão humana. Vários aspectos, né? Para além da tecnologia e da conexão, que é uma tendência muito forte, mas diversas tendências são relacionadas ao humano, né? Parece que é realmente uma necessidade de nos reconectarmos com o que é ser humano, né? E a partir disso rever até as nossas formas, né? Um pouco de uma busca de um equilíbrio. A gente foi tanto para a tecnologia, tanto para a conexão do virtual, e existe agora, parece que uma necessidade de voltar um pouquinho atrás para embalar de novo no caminho certo. Bom, com essa colocação aqui da Gabriela, a gente fica refletindo e vamos para o intervalo. Acho que é interessante fazer esse momento agora para pensar sobre isso. Gabriela, obrigada pela presença. Obrigada eu. A gente já volta, não sai daí. E agora é a hora do nosso diário da gestação. Virei mamãe. Vamos ver o que rolou por aí. Vamos à cortina do quarto do Henry. Vou mostrar pra vocês, tá? A gente optou pelas cortinas de rolo. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho persiana atrás, então vai ficar bem escuro o quarto, depois eu mostro. E essas aqui, elas além de serem práticas, são super fáceis de lavar. Então, olha aqui, ó, tá branquinha. Deixa eu mostrar aqui o quarto inteiro. Deixa também, durante o dia, numa penumbrinha boa para uma cestinha do bebê. Como eu já mostrei aqui, ó, acendem luzes. E quando eu precisar, eu tenho a persiana ali atrás que deixa bem escuro. Até vai mais, né? Aí ficou lindo! Amei! Olha só. E aí, claro, né? Como a gente botou aqui, a gente também vai botar no quarto de cama. Agora tem que ser tudo duplo. Ele tá ali instalando. Faz pra um, fazer pro outro. Desculpa aí, gente, que ficou muito nonsense esse vídeo, mas pra vocês verem como é espontâneo, é vida real, né? Tem uma hora a gente tava aqui rindo, eu disse, olha que lindo que ficou, e aquela tela branca é a cortina, uma cortina que filtra os raios solares, então o bebê fica lá dormindo numa penumbrinha, olha que maravilha, né? Como é bom ser bebê e dormir de tarde na penumbra. Não é mais pra nós, mas tudo bem. Sheila Bart, que prazer te ter aqui mais uma vez, agora para divulgar um evento super bacana que vai acontecer amanhã, né? Primeiro Trend Talk, com foco no assunto Mindset 4.0. Fala um pouquinho para nós como é que vai ser o evento e o que significa Mindset e especificamente 4.0, porque com certeza tem muita gente curiosa para saber. Com certeza. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, sempre é uma satisfação estar aqui com vocês, né, nessa casa que é tão familiar e tão legal de estar aqui. Bom, esse evento, né, que é o que me traz aqui hoje, ele é um evento que a ideia é que é o primeiro Trend Talk, mas a ideia é que ele aconteça periodicamente, seja tipo uma curadoria, né, que venham outras pessoas, outros palestrantes que tragam assuntos, ou até mesmo que o público que frequente provoque, né, traga a ideia de alguns assuntos. Então, esse primeiro Trend Talk,
vai estar marcando a inauguração do Espaço Coworking Vila Beta, que é um espaço novo aqui em Porto Alegre, justamente com essa pegada de compartilhamento, de desenvolvimento humano, né, de focar em pessoas e empresas que estejam cuidando disso tudo, não só na questão do resultado financeiro, mas também o resultado num todo. Essa é a ideia desse espaço, então, né? E também a ideia desse evento que a gente está, então, começando aí a divulgar e trabalhar e trazer pessoas para estar junto. Agora, assim, né? ó, mindset, né? Uma palavra que a gente tem ouvido pipocar constantemente, mas ainda não é algo com o qual todo mundo esteja familiarizado. Então, o que significa mindset? Então, assim, especialmente no âmbito de negócios, né? Claro. Sabe que eu fui dar uma entrevista no interior numa rádio. E daí o radialista me perguntou assim, mas o que é esse mindset? Né? O que isso significa? É um tipo de software? E eu pensei assim, ó, na hora não estava preparada, né, para essa pergunta. E assim, sabe que tu tens razão, é um tipo de software, é o nosso software, é essa tecnologia humana, né? É a forma como pensamos e que vai dar o resultado disso tudo são os nossos comportamentos. E quando a gente está falando em resultado, a gente quer mais resultado, a gente quer atingir nossas metas, nossos objetivos, nossos sonhos, a gente olha por quê? Para as nossas ações. Só que como que essas ações são produzidas, né? Então, é esse software, esse app que a gente tem dentro da gente. Foi uma ótima analogia, no fim das contas. Não, eu tenho usado sempre agora. Ele me deu um baita de uma dica, né, esse radialista. E que de uma forma simples, que ele quis perguntar, agora eu uso bastante e fica até mais simples das pessoas entender. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer download, upload, né? Para dar uma atualizada nesse app. Então, é isso que a gente vai estar trabalhando, como a gente, né, trazer um pouco disso, dessa ideia, e como a gente faz para lidar com esse mundo tão complexo, como a Gabriela falou, ambíguo, incerto, enfim, um mundo VUCA que se fala, né, hoje em dia. Trabalhando, então, o nosso mindset, a nossa tecnologia, né? Para estar bem, né, aí Aline? o foco, nesse caso, é bem você consigo mesmo, assim. De interiorizar essas questões e modernizar, atualizar, repensar, enfim, a própria pessoa, para daí, a partir deste momento, enfim, ir trocando algumas ações suas, algumas atitudes e replicar uma nova forma de atuação. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Como a gente ampliar tudo isso, né? Ampliar esses recursos. Porque hoje em dia a velocidade das coisas são rápidas, né? Tudo muito rápido, é muita novidade. O mundo exige da gente estar se atualizando. Então, como fazer tudo isso, mas de forma leve também, sem tanta pressão? Porque também nos obriga e nos exige um monte esse contexto, né? E como é que a gente faz para lidar com tudo isso sem ter ansiedade, sem ter estresse e estar nessa onda, estar surfando tudo isso que está acontecendo de forma de aproveitar tudo isso também de forma positiva, né? Não só do lado assim do estresse, enfim. Então, é como trabalhar essas coisas, tanto do ponto de vista interno nosso, como o externo também, né? De estar nesse contexto bem, né? Seja empreendendo, vivendo, seja na vida pessoal, profissional. Tu sente, Sheila, na tua vida profissional, ali com a tua experiência com os clientes, enfim, que as pessoas estão muito confusas com os seus papéis e com a forma como elas têm que se colocar nesse novo cenário que a gente vê? Assim, ó, eu vejo de tudo um pouco, né? Tem pessoas que veem tudo isso de uma forma mais como uma ameaça, sabe? Tipo assim, mas era tão bom antes, né? Era tão bom quando era assim, só que não tem como voltar, né? Voltar, a gente não tem como. E muitas pessoas também ficam assim preocupadas, como é que eu vou atender, como é que eu vou fazer daqui a um ano, como é que eu vou estar. Também isso provoca ansiedade, né? Então o trabalho todo é de trabalhar o presente mesmo, como é que eu faço isso hoje, né? Então, tem pessoas, assim, que já estão se dando por conta disso, já trabalham isso, né, de uma forma e têm a sua vida mais tranquila, né, e conseguem melhores resultados, conseguem avançar nos seus objetivos. E tem pessoas que ficam com excesso de passado ou um excesso de futuro, que causa esses sentimentos, essas coisas, e acabam, às vezes, dificultando esse processo, né, de avançar, de ir em direção daquilo que busca. Então, é questões de trabalhar. Hoje nós temos muitos recursos, né, já se fala bastante sobre esse tema.
Então, o que a gente quer justamente é compartilhar algo que a gente já trabalha há mais tempo, que faz tanto bem pra gente, né? E poder estar multiplicando isso. O evento amanhã é para quantas pessoas? O evento é para 50 pessoas, né? As inscrições estão à venda pelo Simpla. Também vai ter um momento de networking no início, com degustação de queijos e vinhos. Olha aí, ó, já começa bem. A pessoa já tem os queijos e vinhos, eu não posso. Vai ter suco de uva integral também para a gestante. Pode tomar suco de uva ou tá naquela fase que não pode mais? Pois é, tem uma corrente aí que parece que diz que não pode, tem, mas né? enfim, fica com os queijos e pronto. Tá bom. E a água também, vai ter bastante água. Tá, não, tranquilo. Agora, tu participa desse bate-papo com outra pessoa. Sim. Né? E aí vocês vão falar basicamente sobre mindset, que é o que a gente está tratando aqui. Quem é que vai estar contigo no palco? Então, está comigo a Daisy Bierendi, que é fundadora e diretora do Instituto de Coaching Avançado. Uma pessoa super assim, especialista nessa área, né? Trabalha com recursos humanos há muito tempo, é coach desde 2003, 2004. Então, é uma pessoa com muita propriedade para falar do assunto. Que legal. E aí, bom, as pessoas chegam lá, vão fazer um networking, tomar um vinhozinho e ficar mais soltinhas. Aí vai ter todo esse bate-papo, depois tá tudo aberto para perguntas. Vai ter um espaço para trocar ideias sobre esse tema. A gente também quer marcar esse evento, né, já que é uma inauguração e é o primeiro evento, de convidar as pessoas a participarem dessa curadoria, né? Para a gente fazer o próximo Train Talk com outro assunto, mas que as pessoas participem. A gente entender de fato o que está pegando, o que as pessoas querem, né? O que as pessoas estão querendo para replicar ali. Exato. Agora, hoje em dia a gente tem, né, graças a Deus, muitos profissionais que são coaches e realmente essa coisa de ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho, seguirem a sua jornada. Tu vê muitas pessoas buscando alternativas. Como é que está sendo assim as expectativas realmente das pessoas com relação a essas mudanças que estão acontecendo nas suas vidas? Então, o coach ele trouxe... Ou elas querendo também fazer as mudanças, né? Muitas vezes as mudanças não estão acontecendo, elas que estão tentando realmente gerá-las. A palavra mudança, assim, ela causa um pouco de, às vezes, de insegurança nas pessoas, né? Então, porque existe um medo de mudar. Porque mesmo que onde eu esteja não está confortável, né? Que a gente chama de zona de conforto, eu prefiro ficar aqui, que eu não conheço, não ficar muito bem, mas do que dar o primeiro passo e de repente ficar pior, que eu acho que as pessoas pensam, né? Então, a gente fala que não precisa mudar, não é assim simplesmente desqualificar tudo que tu já fez até agora, é sim agregar coisas novas, né? Então, não é simplesmente uma mudança, assim, é ampliar essa ideia. Então, as pessoas têm procurado, eu acho que no início tinham mais medo dessa mudança, e agora eu acho que muitos resultados que têm tido as pessoas, as próprias pessoas que já passaram pelo processo, ou que, não um processo de coaching, mas qualquer coisa que é se conhecer mais, né? Porque a gente se conhecendo mais, vai vendo os recursos que a gente tem, vai fazendo coisas que gosta mais, enfim, é um processo que tem início, meio e o fim não tem, né? A gente vai ampliando. Então, eu acho que sim, as pessoas... essas pessoas que já passaram por isso, que já experimentaram, estão fazendo o seu trabalho de multiplicar isso, que tem recurso, tem como a gente viver melhor. Essa é a nossa ideia, viver melhor, né? Trazer essa leveza para o nosso dia a dia profissional e pessoal, né? Agora a Sheila está falando em agregar e eu já estou pensando em agregar óculos para mim aqui. Já que eu estou com essa mesa de peças lindas, tá? Que são lá da Center Ótica, vamos me dar um zoom. Eu vou aproveitar que a Sheila está aqui para dar opinião. Eu adoro este aqui, tá? E eu sempre falo aqui da Center Ótica, gente, porque Center Ótica tem uma baita de uma opção de compra, inclusive tá ali o número, ó, para quem quiser, tá? Que é a compra de um par de lentes multifocais, ganha outro par de lentes multifocais para outros óculos e ainda ganha um óculos com lentes para leitura de perto, aquela assim deitadinha na cama, sabe, que a pessoa pega, ó, e aí fica mais confortável. Tá? A Center Ótica fica ali no Hospital Mãe de Deus Center, na Rua Soledade, na Carlos Gomes, na verdade, né? No térreo. E a melhor coisa, eu adoro falar isso, porque eu acho um luxo. Se tiver em compra, não paga o estacionamento, que eles isentam pra ti, então é uma maravilha. Aqui tem esse, que eu sou apaixonada, tô de olho, tá? Se vocês não comprarem, vão ficar pra mim. E tem uns coloridinhos, tem uns clássicos. Esse aqui tá preto, está bem chique. O que tu acha, Sheila? Tá moderno esse aí, bem moderno. Dá um zoom aí em mim, lá. Olha aí. Tá bonito, né? O problema é que são muitas opções. Cadê eu? Olha aí, ó. Ha.
Então tá bem, é isso aí, gente. Fica a dica, não esqueçam, digam que virou ou não virou moda, porque aí vocês vão, né, fazer uma moral pra mim. O que vocês acham? Ha! A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Olha aí, agora é hora do nosso Nutri Mais. Eu não estou aparecendo na tela! É porque ele tá muito bonito de cabelo cortado, então focaram direto no nosso Nutri Mais. Especialmente pra ti, Ali. Sim, ai que bom, assim eu me sinto prestigiada. Bom, hoje o assunto vai ser persistência e resultados. E tu até comentaste, né? Tudo a ver com os assuntos das nossas convidadas anteriores. Casou perfeito. Então fala aí, fala mais sobre isso que eu quero saber. Então, o nosso foco é persistência, foco e disciplina. O que todo mundo quer ter na nutrição? Na verdade, o que todo mundo quer ter na vida, que até são os temas do programa de hoje, dos outros entrevistados. Resultado. A gente quer ter resultado em seja lá o que for que eu esteja fazendo. Se eu estudar para passar num concurso público, se eu estiver fazendo nutrição para emagrecer, para ganhar mais massa muscular, para estar mais disposto, para estar mais funcional no meu dia a dia, dormir melhor, tudo nós queremos o quê? O resultado final. O problema não é mais a nossa sociedade querer o resultado final. Qual que é o problema, Ali? Como conseguir. Ah, bom. Aí é que tá, porque as pessoas querem o resultado, mas não querem o esforço, né? E aí? Então, aí o que entra, qual é o detalhe? O esforço a gente precisa, na nutrição, que é uma das abordagens da psicologia, do coaching que nós usamos em nutrição, é parar de ficar preocupado com o resultado final, aquele resultado último longínquo, e se preocupar com o dia a dia. Eu preciso vencer um dia de cada vez com tranquilidade. E se eu foco no meu dia e começo a fazer um planejamento do que eu tenho que levar para mim comer hoje, o que eu vou levar amanhã, e eu começo a organizar, naturalmente o meu mindset, a minha forma de pensar, de lidar com o alimento, ela vai mudando. Se eu estou sempre pensando no, nossa, eu tenho que reduzir aquele quilo que eu não consigo, eu fico sempre num estado ansiogênico, eu estou sempre ansioso, querendo o resultado final. Só que querer o resultado final é importante, eu preciso querer, mas só o querer não me leva a lugar nenhum. Por isso que uma das formas que eu trabalho na nutrição e muitos colegas é, eu, por exemplo, não deixo pacientes que estão em processo de redução de peso se pesarem. O se pesar ajuda alguma coisa? Não ajuda em nada. Tu vai lá, você pesa e dá um resultado bom. Ah, que legal, tô feliz. Tá, mas o resultado bom não faz eu ter novos resultados bons. Ele não me ensina como ter resultados bons. Deu um resultado ruim, aí tu fica desmotivado, desanimado. O resultado ruim te ensina como mudar o resultado por si só não te ensina como fazer ele mudar. É como eu olhar meu extrato bancário e dizer, nossa, tá ruim. Tá, mas tá ruim, não vai me explicar como mudar. Eu vou ter que então ganhar mais dinheiro, trabalhar mais. Eu vou ter que tomar outras atitudes para que aquele resultado mude. Aí entra o quê? O que a pessoa tem que se preocupar num plano alimentar? Não é com o resultado final, é com as ferramentas que levam ao resultado. Isso, na verdade, é uma técnica da administração empresarial. A gente está ensinando, né? Eu estou ensinando a pessoa a administrar o seu metabolismo. Então, as ferramentas vão ser, por exemplo, levar os meus lanches, pesar minha comida, ou usar as medidas caseiras, eu tenho que comer tantas colheres disso, 3 daquilo, 4 daquilo. Cuidar as ferramentas que levam ao resultado. Aí eu consigo ter, de fato, alcançar meu objetivo. Agora, é importante ter a meta. Sim, Tá. a meta tem que estar presente. Sim, mas só se eu não fico adianta obcecado ficar... com ela, eu enlouqueço. Aham, exatamente. Não, e isso que tu falaste, inclusive, da balança, é interessante porque a pessoa fica se pesando todo dia e, às vezes, em balanças ainda diferentes, é óbvio que não vai ser a mesma coisa. E, além disso, tem as questões de variação de retenção hídrica, de água. Comi uma churrascada no domingo, no outro dia a pessoa tá... Tudo bem, talvez tenha comido mais do que deveria, mas ela vai estar inchada também. Então eu preciso dessa medida num período longo, uma vez no mês, no consultório, no máximo uma vez na semana por casa. Mas, de novo, o foco não tem que sair ali. Eu não tenho nenhum paciente, pelo menos até hoje, que tenha seguido o plano que não tenha tido resultado. Mas o contrário é totalmente correto. A maioria dos pacientes que ficam obcecados com o resultado estão sempre ansiosos, nervosos, não seguem o plano e aí não tem resultado e seguem ansiosos, nervosos. Na verdade, Adriano, tem que acreditar, então, no profissional, E no enfim, e no processo. E realmente seguir aquilo de forma disciplinada, né? Sem estar questionando diariamente. Não, isso aqui funciona e vamos lá. Entender, fazer todos...
é importante eu questionar, entender tudo que tu precisa entender, mas aí depois que tu entendeu o plano, que tu tirou todas as tuas dúvidas, que tu, nossa, realmente esses alimentos são bons pra mim e eu gostei deles, né? Porque eu também preciso gostar. Sim. Aí tu dá quase que um salto de fé. Tu diz, agora eu vou seguir mesmo, e aí tu fecha os olhos e segue. Muito bem, então estão aí as dicas, mas agora eu quero ver, porque na verdade, quem tá de dieta lá em casa é minha pug Jack Vegas e eu não estou pesando ela só daqui a um mês. Estou acreditando bem. no processo. Perfeito. Obrigada, Adriano, Obrigado, pelas suas Ali. dicas sempre valiosas. Vocês fiquem ligados, né? Afinal de contas, esse cara que sabe muito. Bom, então tá, vamos voltar aqui pro nosso sofá. Eu tô aqui pensando nessa questão toda de disciplina e em como eu vou incorporar isso lá em casa com a minha pug ansiosa. E é bem o que o Adriano falou, ansiedade é um problema. Nós já estamos vivendo isso lá. Eu vou mostrar depois um vídeo para vocês uma hora dessas. Bom, Vitória, prazer te ter aqui. Prazer enorme estar aqui Obrigada também. pela presença. Tô super curiosa porque tu vai vir falar com a gente sobre tendências de cabelo pro inverno. O que é tu dá aula no Senac, né, para cabeleireiros? O que tá despontando aí? Nós temos umas imagens, tá, gente? Segura que a gente já vai ver. Mas o que tá despontando? O que tu tá percebendo como uma das grandes tendências aí para nós? Sim, tendências de cabelos, elas estão sempre mudando, né? Tendências num todo, né? Elas estão sempre mudando. Mas em cada estação, né, as mulheres têm tendências para se basear, né? E agora, né, como nós vamos chegar no inverno, nada mais justo do que encontrar as tendências que as mulheres querem usar agora, né? Nesse momento de empoderamento feminino, né, as mulheres querem optar por coisas que revolucionem, né? Claro, tem as mulheres que gostam de preservar o cabelão, né, deixar o cabelo comprido, mas também ousar com ele, né? Existem as mais ousadas, né, óbvio, que gostam de cortar os cabelos, né, para seja passando por algum momento, né, seja, enfim, querendo revolucionar, querendo mudar. Mas tu acha recomendável isso quando a pessoa está passando por um momento de mudança ou uma crise, daí vai lá e corta o cabelo, não é perigoso? Então, eu não indico, né? Não aconselho a pessoa, se ela está passando por um momento muito difícil, né, muito complicado, descontar no cabelo, né, cortar os cabelos. Mas dependendo da ocasião, né, cortar o cabelo mostra a ação, né, de que eu consigo, eu posso sim cortar meu cabelo e ser quem eu quiser, né? Não preciso necessariamente colocar todos os meus sentimentos no cabelo, né, no tamanho do cabelo. Você acaba sendo um reflexo externo do teu processo de mudança. Exatamente, né? Como as tendências, né? Elas vão mudando e as mulheres também vão acompanhando essas tendências. Né? Então vamos dar uma olhadinha nas fotos, daí tu já vai nos explicando cada uma delas e nos contando um pouquinho das referências que a gente tem de cabelos para o inverno. Sim. Olha aí. Sim. As franjas. As franjas agora... Aí volta nas franjas, que a gente vai falar muito sobre elas. Tenho visto muita franja por aí, inclusive tu tá de franja, Inclusive né? eu, sim. Faz muito tempo que eu uso, né, a minha franja. Mas tem muitas mulheres querendo agora ousar, né? Sejam as franjas curtinhas, né? Como a minha, assim, acima dos olhos, evidenciando o olhar, né? A expressão. Tem mulheres que gostam de preservar o comprimento dos cabelos, né? Então, além de franjinhas com perímetro sólido, assim, tem mulheres que gostam de optar pelo franjão, né? O famoso franjão. E esse aí? Este aí, um corte acima dos ombros, né? Com a linha de perímetro bem sólida, né, bem reto, evidenciando bem o corte, né, sem muitas texturas, sem muita camada, né. É um corte bem reto mesmo. Isso. Super tendência. Este já é um corte mais comprido, né, mas também reto, com a linha de perímetro bem marcada, seja tanto no comprimento, mas também na franja. Né? Então, sim, nós podemos ter uma franja curtinha e um cabelo longo. E essa cor, Vitória? Aliás, essa também, né? Elas estão bem alaranjadas. Sim, as cores, elas também estão combinando com a estação, né? Tanto os cabelos mais quentes, né? São os cabelos mais da estação, marrons, vermelhos, cobre, né? Ou até misturar essas cores, né? Fazer um degradê com marrom e vermelho, um degradê com cobre. Lindo esses vermelhos assim. Esse corte também e essa cor, né?
O preto, ele também é uma cor que se destaca muito agora nessa estação, né? Uma cor bem fechada. O corte também é um corte bem marcado, mas ele é assimétrico, né? Além de ter esse corte super marcado, que é tendência agora, a mulher também pode ousar, né? Em uma das laterais, talvez deixar uma parte maior, né? Mas tem que segurar o cabelo, né? Exatamente, Tem que ter exatamente. Um atitude. estilo, atitude, exatamente. E esse aí? E este já é um cabelo que ele também tem uma linha de perímetro sólida, mas ele tem algumas camadas, né? E essas camadas, elas são evidenciadas pelas ondas, né? As ondas também estão super em alta, né? Finalizar os cabelos com esse ondulado, né? Mas não um ondulado tão desmanchado como no verão, né? Um ondulado mais fechado, mais arredondado, né? Com essa elegância da estação. Mais construído, né? Exatamente. Esse também é um corte que demonstra essas camadas, né? Ele está num tom marrom, né? E também é um corte que as mulheres poderiam se inspirar. Tem umas mechas ali, ou é impressão minha? Nesse cabelo, ele é uma cor sólida, assim, ou vem um iluminado? Sim, ele está bem brilhoso, né? Ele está bem iluminado. Mas sim, poderia sim ter, né, algumas mechas ali e também dá esse ar mais iluminado, mais brilhoso que a estação pede. Agora, Vitória, esses fios que a gente viu aí, principalmente os de base reta, como é que falou? Perímetro... Linha de perímetro sólida. Linha de perímetro sólida, achei isso tão fino. Tem algum tipo de fio que fica bem com esse tipo de corte, com a linha de perímetro sólida, ou qualquer fio se presta a isso? Sim, muito bom. Aliás, primeiro, o que é especificamente linha de perímetro sólida? Exatamente. São esses fios bem retos, sem nenhuma camada, né, sem nenhuma textura, né? Esse fio, ele pode até ter camadas, mas a linha de perímetro sólida pode ser em qualquer corte, desde que ela evidencie a linha do corte que tu tá fazendo, né? Pode ser um chanel de bico, né? Desde que essa linha apareça, não tenha tantas camadas que ela suma. Entendi. Entendeu? Tá. E pode sim ser em qualquer fio de cabelo, desde que a pessoa saiba depois jogar esse cabelo, Pois adaptar. é, porque ali eles estavam bem lisos, aparentemente. Daí como é que, por exemplo, a pessoa que tem cabelo crespo pode fazer isso? Pode sim. Só que ele vai ficar um cabelo mais marcado. Né, mais blocado, assim, ele não vai ter tanta textura. Talvez esse fio não vai elevar, né? Ele vai ficar mais na linha do perímetro mesmo, né? Onde cortou esse cabelo é onde ele vai pesar, né? Então, dependendo do corte, é indicado colocar algumas camadas, mas a linha de perímetro sólida Sim, aí é o depende indicado. muito da pessoa e da intenção dela também com o corte. Exatamente. E franja, porque muita gente tem medo de franja, diz, ai, não fica bem comigo. O que tu recomenda em termos de formato de rosto? Sim. A franja, ela expressa muito o olhar, né? Que é essa nossa parte mais sentimental, né? Então, se a pessoa quer evidenciar, ela pode sim, né, optar por uma franja. Agora, dependendo do formato do rosto, tem que jogar. Se a pessoa quer uma franja mais sólida, reta, né? Dependendo do fio do cabelo também, isso é muito importante, né? Ver se o fio comporta uma franja, né? Ou talvez ser uma franja maior, né? Para que esse fio pese, né? Então, pode sim. Todas as pessoas podem ter uma franja, desde que o fio possa comportar ela, né? E pode ser aquele franjão, assim, também, porque, na verdade, a franja, uma das coisas que me incomoda é quando ela fica, assim, aqui em cima do olho, e daí tu fica fazendo... pra ver se ela voa, sabe? Sai da frente, né? Exatamente. Ou bem mais curta, que daí deixa realmente a área dos olhos E tem muitas livre. mulheres agora que estão mostrando isso. É uma identidade cultural até, né? Cortar a franja bem curta, né? Acima dos olhos. E eu, particularmente, acho lindo, né? Agora a minha franja está crescendo, eu vou cortar ela de novo, Já vai né? dar aquela paradinha pra ficar com a franja bem marcada. Exatamente. Vitória, muito obrigada pelas informações aí. Agora a gente já tá com um repertório completo de referências para cortes e até mesmo cores pro inverno. Sim. Eu queria muito aquele laranja eu acho lindo, mas ele tem que ser para quem tem o cabelo mais claro, né? Porque senão tem que clarear muito.
no teu cabelo te daria pra... Olha aí, ó. Aham. Ai, não inventa, vou enlouquecer as pessoas. Obrigada pelas referências, pelas imagens. Então, vocês aí arrisquem, tá esfriando agora, já tá dando aquela vontade de mudar o cabelo, de acordo com a estação, tem aí um monte de dicas pra vocês. Nós vamos pro intervalo, já voltamos, não sai daí. Tá de volta e agora é a hora do nosso momentinho de moda aqui no programa. Então eu vou mostrar pra vocês o meu look do dia, que eu sei que tem muita gente que espera pra ver. Eu fico muito feliz esperando inspirá-los todos. Então vamos lá, olha aí, ó. Vamos agora pro pé? Vamos começar pelo pé? Ó, ankle boot, tá? Essa aqui ainda tem os pezinhos, os dedinhos de fora, que bonitinho, os dedinhos, ainda bem que eu tô com os pés feitos. Então dá aquele ar de meia estação, deixa bem despojado. Tô com um vestido de malha canelada, tá? Olha aí, ó, tubinho midi, num tom bem terroso. Esse inverno vai ter, vocês vão ver muitas coisas, muitas peças com tons terrosos. Tem aqui, ó, esse ombrinho de fora, tá? Então, este é o look para o dia. Já tô no clima do outono. E também outra peça muito bacana para o outono e que é super estilosa, dá para fazer várias composições bacanas, é o coturno. E aí eu trago referências para vocês no Drops de Moda. Viram, gente? Me pegaram bem no flagra quando eu tava me arrumando na cadeira. Viram como dá pra usar o coturno, tanto com roupa de alfaiataria, quanto com jeans, vestidinho romântico, fica muito legal. Dá aquele estilo, dá uma quebrada no romantismo, na feminilidade, fica um look super descolado. Aliás, eu falei sobre isso ontem, né? Misturar tendências para dar uma equilibrada no look, neutraliza o estilo, neutraliza o outro e fica super cool, aposta. E não se esqueçam, gente, nós estamos aqui, se vocês quiserem mandar suas dúvidas fashion ou alguma sugestão de pauta para o nosso Drops de Moda. Como é que eu uso, Ali, isso aqui? Mandem, eu adoro dar pitaco na roupa alheia. Aliás, adoro dar pitaco em várias coisas, né? Vocês já sabem. Bom, obrigada mais uma vez pela audiência. Amanhã a gente vai estar de volta no mesmo horário ao vivo. E agora vocês ficam com a Elione Prestes em Arquitetura e Design. Beijos!